Olá pessoal, eu sou o professor Lorival e mais uma vez estou aqui para apresentar essas dicas de português para todas as idades. Espero que vocês gostem disso que eu vou apresentar hoje. E hoje nós vamos de palavras homônimas. O que são palavras homônimas? Palavras homônimas, como a própria etimologia traz, formada por dois radicais, homo e ônima, significa aquela palavra ou aquelas palavras que têm e apresentam o mesmo nome. Olha, você pode observar aqui que, por exemplo, o radical homo quer dizer igual, mesmo, e o radical ônimo quer dizer nome, portanto, palavra que apresenta o mesmo nome. As palavras homônimas, elas podem ser homófonas e homógrafas. Inicialmente, nós vamos ver as palavras homófonas. O que são palavras homófonas, homônimas homófonas? Como a gente já viu anteriormente, né, homo quer dizer igual. E fono, que é uma novidade aqui para nós, significa som, pronúncia. Observe estas palavras aqui. Acento, esse acento aqui, e esse outro acento. Vejam como eles são grafados de forma diferente. Um é grafado só com C e o outro com dois S. E essas duas palavras, quando a gente pronuncia, o que a gente observa? Que elas têm a mesma pronúncia. E o que há diferente nelas? O sentido exatamente diferente. Essas palavras aqui, como a gente já mostrou aqui, elas são chamadas homônimas homófonas. As homônimas homógrafas. O que são homônimas homógrafas? Homo quer dizer igual e grafo quer a escrita, a letra. Então são palavras que apresentam a mesma grafia, a mesma escrita, a mesma letra, as mesmas letras. Veja, por exemplo, aqui nós temos duas palavras que são escritas exatamente da mesma forma. A palavra sede e a palavra sede. Observe que a diferença aqui está na pronúncia e também no significado, né? Sede, que é a vontade de beber, e sede, que é o lugar onde funciona uma instituição. Então, isso aqui são palavras homônimas homógrafas que apresentam a mesma grafia. Mas o que nós vamos tratar mesmo aqui são dessas palavras homônimas. A palavra seção, essa daqui, a outra palavra também seção. Vejam que todas são pronunciadas da mesma forma, mas elas têm algo diferente, né? Que é a escrita. Cada uma delas é escrita de uma forma. E cada uma delas tem um sentido. Por exemplo, essa seção aqui, que é a seção com C cedilha, quer dizer repartição, cada setor de uma empresa, né? Por exemplo, a seção eleitoral, que a gente já conhece, né? Como é que isso aqui funciona, ó, seção eleitoral. E também quando a pessoa diz assim, eu trabalho na seção de vendas, né? Que é o setor de uma empresa. Essa seção aqui, que é a seção com dois S, significa reunião, é quando as pessoas se juntam para tratar de um determinado assunto. Por exemplo, a sessão da Câmara, a sessão das Assembleias Legislativas, uma sessão de cinema, né, que a pessoa pode assistir em casa ou em qualquer lugar. E a outra sessão, que começa com a letra C e tem os dois S, você pode observar que essa palavra é um substantivo, né, e ela provém do verbo ceder, Cessão, portanto, é o ato de ceder, quando a gente cede alguma coisa. Por exemplo, a cessão do terreno, a cessão dos direitos autorais, por exemplo.
Então é fácil você identificar a diferença entre essas três palavras. Porém, se a gente não tiver cuidado, a gente pode errar a grafia dessas palavras, né, o sentido delas, quando a gente vai escrever. Espero que vocês tenham entendido isso que eu apresentei.